Darmos início à palestra. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. São palavras de Santo Agostinho, do item Ingratidão dos filhos e dos laços de família, instrução dos espíritos. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes ajudarão a aperfeiçoar-se e a construir o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança que foi entregue aos teus cuidados? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, tereis como castigo vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós mesmos, maltratados pelos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, em que ireis cercá-las de cuidados mais atentos. E ela, cheia de reconhecimento, vos cercará com o seu amor. Acolhei, portanto, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. E assim, meus amigos, envolvidos pelas palavras de Santo Agostinho, que nos chama a atenção sobre a importância da família, a importância da educação desses espíritos que recebemos como filhos. É que estamos aqui, Jesus, para hoje estudarmos, aprendermos e mudarmos, Senhor, nossos pensamentos e as nossas atitudes, buscando sempre a Ti como nosso mestre e nosso guia. Envolve, Pai, a toda essa ambiência. Envolve a nossa companheira que fará uso da palavra. E assim, Pai, agradecemos por aqui estarmos hoje, podendo refletir sobre assunto tão sério e tão importante na vida de cada um. Agradecemos, Jesus, a Baltazar, o dirigente espiritual desta casa que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. Agradecemos a Bezerra de Menezes, o patrono de todas as AMES, que nos chamou à responsabilidade que nós, profissionais da área de saúde, já havíamos nos comprometido diante de Jesus. Agradecemos a doutora Erma, o patrono querido da nossa AME, a Ti, Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo, mas, acima de tudo, a Deus. E a Ele pedimos a permissão de iniciarmos, nesse momento, o nosso estudo sobre a infância pela AME Lagos. Graças a Deus. Passo, então, a palavra para minha amiga, que Jesus a envolva e que nós possamos aproveitar esses momentos. Alô? Tá dando sol? Alô? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse paraíso, com essa oportunidade tão grande. Eu agradeço a AME, Região Lagos, pelo convite e a Maria Carolina por essa oportunidade, mas agradeço principalmente a presença de cada um de vocês aqui hoje para essa que não é somente uma palestra. Essa é uma convocação. Eu vim aqui para convocar a todos vocês e a cada um de vocês para que abracem a causa da criança. Que abracem a criança que chega. A criança que nos chega não é só o nosso filho. A criança que nos chega não é só o filho do nosso irmão, não é só o filho do nosso vizinho e não é só o filho de um parente distante. A criança que nos chega é toda e qualquer criança que venha de onde vier e que nos convoque da forma mais variada possível. É aquela criança que pede um socorro em silêncio, é aquela criança que nós temos notícia de que ela está precisando,
Nós temos notícia de que uma criança está precisando. Isso chegou até os nossos ouvidos porque foi uma mensagem enviada. E nós temos que acolher. Então, a convocação de hoje é para cada um de vocês. Que, neste momento, pensem naquela criança que está precisando e que, com certeza, já fez contato com vocês de alguma forma. E vamos acolher essa criança. Então, o que eu venho hoje dizer para vocês é justamente isso. Vinha Jesus da Galiléia em direção à Judéia, nas margens do Rio Jordão, e muitas pessoas o acompanhavam, uma multidão, e algumas crianças vieram ter com Jesus. E nesse momento, elas queriam tocar Jesus, queriam ouvir, queriam falar, queriam ficar perto, sentir mais de perto a presença. E nesse momento, elas foram impedidas pelos apóstolos, mas Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Estas palavras de Jesus têm uma simbologia muito forte, que nos roga amor, nos chama atenção, nos pede carinho, nos indica que precisamos deixar que as crianças nos cheguem, pede para que nós tenhamos tempo para ouvi-las, porque nos dias atuais nós não temos tempo, né? Nós vemos aí muitas crianças querendo socorro, querendo ser ouvidas e não conseguem. Então, estas palavras de Jesus já é um caminho, já é uma mostra de que nós precisamos acolher a criança que nos chega. Deixem vir as minhas criancinhas, deixem que elas nos cheguem. Vamos ouvi-las, vamos dar atenção, olhar para o rosto daquela criança e dar um pouco de atenção. E ver o que ela precisa, o que ela quer falar, o que ela precisa falar e dar ouvidos àquela súplica naquele momento. Então, depois da reencarnação, durante a reencarnação, volta então o espírito do plano espiritual para o planeta. E nesse momento ele vem com uma vontade de crescer, de evoluir, de depurar muitas faltas passadas. Então, renasce qual se fizera, como diz na Gênese, pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ele tem assumido, durante o processo de pré-encarnatório, a missão de mudar, de evoluir, de crescer. E aí, eis novo homem. Por mais antigo que seja como espírito, adota novos processos, auxiliado pelas aquisições precedentes, pelo trabalho anterior, por tudo aquilo que ele fez anteriormente, que não foi esquecido e que é uma ferramenta para esta próxima encarnação, mas que precisa de muita ajuda nesse momento. Se nós fizéssemos uma comparação entre a imaturidade do corpo físico e o espírito em recomeço, temos 3 aspectos muito importantes para destacar. Então, no início, né, quando o bebê está dentro do útero da mãe, naquele momento ela não respira, ela não come nada, tudo vem pela placenta. Tudo vem para ela pela placenta. E, nesse momento, o que está acontecendo em nível espiritual? O perispírito está moldando o corpo físico e está enraizando molécula a molécula, célula a célula, para, então, o nascimento, a encarnação. E durante o nascimento, naquele momento, no corpo físico, a imaturidade do corpo físico está acontecendo o quê? É cortado o cordão umbilical. É cortado, então, o fornecimento de oxigênio e nutrientes para aquele bebê. E o pulmão que estava fechado, coladinho, ele se abre pela força da necessidade de respirar. O bebê respira, puxa o ar, o pulmão abre. Neste momento dói e ele chora. Neste momento, espírito em recomeço está tomando consciência, começando a ter consciência de si mesmo e esquece o que passou para uma nova jornada. Para não lembrar do que passou, começa o esquecimento e a nova jornada. E os primeiros meses de vida? A criança ainda é muito imatura. Ela ainda está amadurecendo. Ela chegou no planeta agora. Toda a parte de anticorpo dela, toda a incapacidade fisiológica para determinadas tarefas estão ocorrendo naquele momento. E o espírito em recomeço também. Ele está em consciência de si mesmo e está querendo aprender. E aí, a criança, como diz agora no Livro dos Espíritos, é o espírito que Deus envia a nova existência.
e para que não lhe possam impor excessiva severidade, dá-lhe toda a aparência de inocência. Diante de uma criança frágil de aparência, tenhamos em mente que se trata de um espírito antigo. Aquela aparência frágil é só aparente mesmo. É um espírito antigo, talvez endividado de vidas passadas, com muita tarefa pela frente, endividado como nós também, né? Com erros passados, com uma retaguarda endividada e precisando crescer. Então, aquela aparência de inocência é uma forma muito importante que a sabedoria divina encontrou de fazer com que nós tenhamos vontade de cuidar. Uma criança desperta em todos nós a vontade de cuidar. Pela fragilidade, pela beleza da criança, pela inocência, por ser engraçadinha, por fazer gracinhas. E isso tem que ser assim mesmo. Porque se nós soubéssemos quem aquela criança foi, talvez não dessemos carinho necessário. Se nós soubéssemos quem ela foi em uma encarnação passada. Se soubéssemos que ela é um inimigo que veio para o lar e que nós teremos que travar com ele grandes batalhas, né, no plano carnal, no dia a dia, no cotidiano, se vier como um filho, ou como um esposo, ou como um parente, se nós soubéssemos quem ele foi, nós não daríamos o carinho. Então chegou aquela criança, e aquela criança desperta amor, desperta carinho, pela fragilidade, pela beleza que ela tem. Então é um espírito em recomeço, e que muito depende de nós. Muito precisa da nossa ajuda. E nós somos uma ferramenta importantíssima para o crescimento desse espírito, que chegou no momento de infância, para poder, a partir daí, captar todos os nossos ensinamentos, toda a nossa ajuda para poder crescer. E aí a sabedoria divina se revela mais uma vez. Quem é essa criança? Quem é? Nós não sabemos quem ela foi, não sabemos qual é o projeto dela atual, mas nós podemos ajudar. Então, mais uma vez eu repito, se nós soubéssemos quem essa criança foi, talvez nós não iríamos ajudar. Mas sabemos que aquela criança pode se transformar. Aquela criança pode transformar o lugar onde ela mora, ela pode transformar a família, ela pode transformar a comunidade, ela pode transformar um país, ela pode transformar um mundo. Como nós vemos em alguns que eram crianças, ninguém achava que aquela criança poderia fazer tanto e fizeram tanto pelo mundo. Então, a criança que nos chega, vamos acolher, não sabemos quem é. Mas ela nos desperta amor, nos desperta carinho. E aí a sabedoria divina se revela assim, para darmos carinho, porque ela precisa de nós. Se nós imaginarmos, né, esse menino que nasceu em Pedro Leopoldo, né, e que aos 5 anos já falava com a mãe desencarnada, que seria o grande divulgador da doutrina espírita, Chico Xavier. Nós não sabíamos, né? Naquela época, quando ele nasceu, ninguém sabia quem era aquela criança, mas ele cresceu e aí se tornou o divulgador da doutrina espírita. Mahatma Gandhi nasceu no interior da Índia, um menino magrinho, franzino, conseguiu libertar a Índia sem mover uma arma, sem levantar uma arma. Nelson Mandela nasceu numa tribo no interior da África e se levantou contra o apartheid, ficou preso 27 anos. Depois que saiu, conseguiu continuar contra esse regime racista. E aí se transformou em presidente da África. Depois ganhou o Prêmio Nobel. E até hoje influencia outras gerações de crianças, outras gerações no mundo inteiro. Né? Oswaldo Cruz, que nasceu em Paraitinga, Minas Gerais. Ele era uma criança, ninguém sabia que era aquela criança. O que aquela criança ia fazer? O que aquela criança ia construir? Foi um sanitarista importante, epidemiologista, vacinologista, atuou em grandes epidemias no Rio de Janeiro, foi prefeito da minha cidade, de Petrópolis, e criou, quer dizer, começou naquela época, né, mas aí foi avançando, e hoje tem o Instituto Oswaldo Cruz, que é uma das entidades científicas mais respeitadas mundialmente pelas pesquisas que desenvolve.
Essa aqui eu prometo falar e não chorar, porque toda vez que eu toco no nome dela eu choro, fico emocionadíssima. Zilda Arnes. Zilda Arnes, uma lourinha catarinense, que também, uma criança, ninguém sabia quem era. O que é que ela faria? Depois ela cresceu, se desenvolveu, abraçou a causa da criança, abraçou fortemente a causa da criança, criou a Pastoral da Criança com o objetivo de combater a desnutrição infantil e a mortalidade infantil. E aí também disseminar os conhecimentos para outras comunidades. Ela foi além, disseminando conhecimento para outras comunidades, além do nosso país, foi para fora, ensinar lá fora o que ela aprendeu aqui, ensinar para as pessoas como combater a desnutrição e salvou, então, gerações de crianças. Irmã Dulce, da Bahia, nasceu em família abastada. Uma moça rica, podia ter crescido, aquela mocinha, virado uma socialite, mas aí desde adolescente ela começou a acolher na casa, na varanda da casa dela, idosos doentes e idosos socialmente carentes. E a partir daí fundou na Bahia alguns núcleos de ajuda para pessoas carentes e pessoas doentes. Ninguém sabia quem era aquela criança. Malala Yousafzai, uma menina também paquistanesa, foi crescendo, muçulmana, e ela lutou porque ela achava que o ensinamento, o direito de aprender, o direito de estudar, tinha que ser disseminado, uma ideia disseminada. E com aquela frase linda dela, um livro, uma criança, um professor e uma caneta podem mudar o mundo. Ganhou o Prêmio Nobel em 2014. Era uma criança, era uma menina e ninguém sabia quem era. E foi além, ajudou tanto, né? Mas existem também os anônimos, né? Como esse bombeiro aqui, que ajudou naquela tragédia de Mariana, depois de salvar dezenas de vidas, várias crianças, dezenas de vidas, ele voltou e ainda foi salvar esse cachorrinho aqui. Uma alma nobre, é um anônimo. Era uma criança que tinha a ideia e a vontade de crescer, se desenvolver, crescer espiritualmente, e aí escolheu essa nobre profissão, e aí como foi útil, como foi bom. É um herói anônimo, né? Esse aqui também, na atual crise humanitária da Síria, está lá salvando uma criança dos escombros, no meio de tanto desespero, no meio de uma tragédia tão grande. Era uma criança que tinha uma determinação, que fez um planejamento de crescer, de se desenvolver e salvar vidas. É um herói anônimo e conseguiu. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem ele era, uma criança que se tornou um adulto. Um espírito que evoluiu, alguém ajudou, alguém deu força nessa empreitada quando ele falou que queria ser bombeiro, né? E aqui salvou. Quantas pessoas ele deve ter salvado nessa tragédia? Então nós não sabemos quem é essa criança que nos chega. Nós não sabemos quem é essa criança que chegou no nosso lar. Nós não sabemos quem é essa criança que está nos pedindo ajuda. Mas vamos ajudar a si mesmo, porque ela nos convocou. Nós fomos chamados para isso. Joana de Ângeles nos diz uma coisa muito sábia, e nós vemos através da ciência, né, que isso é verdade. No homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. E é verdade, se nós observarmos, nós vemos isso. Então, nesse livro SOS Família, capítulo 14 da Joana, é um livro que eu aconselho a todos. É um livro fininho, muito bom e muito atual. Fala da abordagem com a família, da abordagem com os nossos filhos. Por isso é SOS, né? Socorro Família. Vamos ajudar. É um livro maravilhoso. Então, no homem, a infância demora mais tempo do que nos outros animais. Sim, porque o ser humano precisa tem umas peculiaridades importantes em termos de desenvolvimento neuropsicomotor, em desenvolvimento nutricional, né? Nós vamos ver isso. O crescimento cerebral, por exemplo, demora, né? O cérebro infantil ele cresce 175% do nascimento até o primeiro ano de vida. 175% é muito.
ele só vai crescer mais 175% nos próximos 10 anos. É um requerimento energético, proteico muito grande, um gasto metabólico energético muito grande. E demora, né? Isso demora bastante. Porque nesse momento está acontecendo a mielinização, que é uma substância que envolve os nervos e que é responsável pela transmissão nervosa. Isso demora um pouco mais a acontecer no ser humano. É um processo mais lento. Alguns animais nascem, já saem correndo, outros já nascem de pé. O nosso não. O nosso demora 1 ano, mais ou menos, para que isso aconteça. Por quê? Porque ele não nasce mielinizado, ele demora um período para sofrer esse processo do sistema nervoso central. Então, por isso, demora mais tempo no ser humano do que em outro animal qualquer. Mas também porque o espírito está tomando consciência de si mesmo e naquela empreitada de uma nova vida, de uma nova luta. E aí, a pergunta central dessa nossa conversa hoje, né? Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual é? Qual é a importância desse momento tão peculiar na vida do ser humano, a infância, que é responsável por tanta coisa boa e que naquele momento traumas vão ser levados para sempre, né? Então, como diz o Livro dos Espíritos, 383, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe. Ele está pronto, ele está aberto, ele tem uma vontade sincera de aprender. A gente percebe que tudo que ensina a criança aprende, tudo que nós falamos a criança quer ouvir, ela quer absorver, ela quer aprender, ela presta atenção. Ela aprende as coisas boas e aprende as coisas ruins. E as palavras são muito fortes, nossas palavras são muito fortes. Temos que escolher as palavras para conversar com as crianças. Para que ela aprenda, para que ela tenha entusiasmo, para que ela tenha vontade, para que ela não desanime, né? A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos e acessíveis aos conselhos dos que devem fazê-lo progredir, porque estão preparadas para isso, estão precisando, foi para isso que estão aqui, foi para isso que encarnaram, para aprender. E nós fomos crianças, e aprendemos, e desaprendemos, aprendemos coisas boas, aprendemos coisas ruins, conseguimos selecionar, chegamos até aqui. E quem é que tem que ajudar a progredir? Nós, os pais, os irmãos, os parentes, os primos, os professores, o amigo da família, todos nós que fomos convocados a viver com aquela criança de alguma forma. Porque aquela criança nos chegou, não foi à toa, não foi por acaso, porque nada acontece por acaso. Então, temos aqui citação do Livro dos Espíritos, o SOS Família da Joana e Memei também. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Os pais têm a missão imposta por Deus, desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. Então, é nesse momento que nós vamos mostrar para eles que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mostrar o amor ao próximo, o amor ao planeta, o amor à família, o respeito aos idosos, o respeito aos professores, ao não desperdício de recursos, ensinar a amar aquilo que tem, ter uma ambição saudável. Isso é que nós vamos, essa é a nossa obrigação, colher aquela criança. Mas educar é tão difícil, né? Nós sabemos quem é pai, quem é mãe. Eu já sou avó, tenho uma neta de 5 anos. E eu vejo como é difícil. Né? Nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo. Então, o filhinho que te chega, diz Joana, é um compromisso para a sua existência. E é verdade. A mulher está grávida, acabou o sossego. Ela está grávida, não quer mais comer aquilo porque vai fazer mal, não quer tomar remédio porque vai fazer mal, né? Aí fica preocupada com a hora do parto, como é que vai nascer, se vai nascer bem, se não vai. Depois a criança nasceu, ela vai lá no berço para ver se está respirando. Dormiu muito tranquila, não, deve ter alguma coisa errada, vai lá ver se a criança está respirando mesmo. É assim que a gente faz. Aí depois cresce um pouquinho, primeira noite do pijama. A criança dorme feliz na casa dos amigos. A mãe e o pai não dormem nada. Porque a noite do pijama é a primeira vez que a criança sai do lar para um outro lar que não é o dela.
Ficamos preocupados com isso, né? Depois cresce, fica adolescente, começa tal do bullying, começa a querer sair sozinho com os amigos, chega mais tarde, o namoro, o primeiro namorado, né? Depois a sexualidade, depois o casamento, ou se não casou, se teve filhos ou se não teve. E nós vemos aquele filho e ficamos preocupados para sempre. Está aqui o meu pai hoje, que me acompanhou, porque eu falei que vinha para cá e ele não me deixou vir sozinha, porque falou que ia chover e veio sentado do meu lado, né? Muito aqui comigo, já pegamos um solzinho maravilhoso aqui hoje, mas ele está aqui e fica preocupado. Lá em Petrópolis chove muito, chove muito. E aí, quando vai dando umas 6 horas da tarde, 6h30, que eu estou saindo do consultório, eu sei que ele vai me ligar. Ele me liga. Você já está em casa? Está chovendo muito. E a Clariana, que é minha filha, já chegou. Então, antes dele ficar tranquilo, ele liga para todos os filhos para saber se está todo mundo em casa, está todo mundo bem. Porque lá, quando chove muito, tem enchente, carrega carro, aquela coisa toda. Ele faz isso. Então, o filho chegou, acabou o sossego. Para aquele que ama, para aquele pai, para aquela mãe que realmente está ali do lado. Para esse que está aqui comigo. Meu companheiro de muitas jornadas. Já esteve comigo em momentos difíceis e em momentos bons também, né? Então, Meimei fala, sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Olha, isso é um socorro. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Quando uma criança chegar, ela está falando isso. Ela pede um socorro silencioso, uma ajuda silenciosa, um carinho. Tão bom quando uma criança passa por você, olha e você sorri, né? Você sorri, ela fica contente, fica feliz, né? Então, isso aí é a missão, a nossa missão, é levar aquele espírito adiante. Mais uma vez, Joana falando uma coisa linda, educa o filho que Deus te concede por algum tempo, ministrando-lhe lições vivas do exemplo dignificante. Olha que imagem legal. Isso aqui não é trabalho infantil não, tá? Esse primeiro aqui, não é não. Isso aqui não é trabalho infantil não. Ela achou tão legal a mãe fazendo isso, fez também. Quis ajudar, achou bacana. O exemplo dignificante, o exemplo bom, o bom exemplo. Essa aqui maravilhosa, né? Para as nutrólogas, isso aqui é uma coisa linda. Essa menina aqui viu a mãe amamentando. Ela foi e pegou a boneca e amamentou também. Ela vai dar leite materno para essa criança. E como pediatra, eu estou aqui, não posso deixar de falar desse alimento maravilhoso, que é o leite materno, né? Que trouxe a humanidade até aqui. Vai do produtor ao consumidor sem intermediários. É de graça, já está pronto, já está quente, não tem que sujar panela. E tem que ser dado para a criança até 6 meses exclusivamente e complementado depois. Esse alimento maravilhoso que é muitas vezes esquecido, mas que nós podemos ajudar uma criança quando nós fortalecemos uma mãe que está na dúvida se vai dar o leite para a criança ou não. E se nós falamos, não, seu leite é forte, ele é muito bom, olha como seu filho está ficando bonito. Isso é ajudar uma criança. Isso é ajudar um espírito que está ali encarnado, precisando de evolução, para que ela tenha o melhor alimento para o crescimento dela. Isso também é uma forma de ajudar. Mas os maus exemplos também chegam para a criança, porque ela é uma esponja. Tudo que ela vê, ela repete. E se ela veio com algumas tendências, né, com alguns maus pendores, o exemplo dos pais, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, também vão influenciar muito, né? Nós vemos hoje o perigo que é isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu vou falar depois, mas se ela viu você falando no celular, no telefone, vai falar também. Depois, né, vai seguir esse exemplo, né? A violência dentro de casa, isso aí tem um impacto muito grande no psique da criança. Vai ter uma repercussão muito ruim. Então, os bons exemplos têm que estar presentes. Não que nós não vamos mostrar para os filhos que nós erramos. É importante mostrar para os filhos que nós também erramos. Porque nós não somos um poço de virtude e soaria como mentira para eles. É bom contar para os filhos os nossos erros e o que nós fizemos para poder superá-los. Porque ele vai se sentir igual. Ele vai falar, não, ela não quer ser melhor do que eu. Meu pai também não quer ser melhor do que eu. Ele também errou e me contou. Inclusive me contou como ele fez para sair daquilo. Isso é uma forma de ensinar a criança. E qual é o lugar?
Qual é o lugar onde tudo isso acontece, onde nós podemos ajudar? É lá na oficina da nossa existência. É o lar. É lá que nós podemos travar nossas batalhas diárias, falar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Vamos ser criticados, mas também vamos ter quem nos acolha. É ali que nós treinamos como vamos fazer lá fora. Mas, infelizmente, nos momentos atuais, a criança terceirizada quase não fica no lar. E nós vamos ter condição de falar sobre isso agora. Então, como diz lá o Consolador Emmanuel falando, né, o lar é a melhor escola de preparação para os espíritos reencarnados na Terra. É ali que nós vamos travar nossas batalhas, é ali que nós vamos aprender. É ali que nós podemos nos despir e mostrar quem nós realmente somos. Sem vergonha, sem pudor, sem medo de ser criticados. Por isso precisamos de pais abertos, de mentes abertas para acolher. Por isso que precisamos dar abertura para os nossos filhos chegarem e poder contar uma coisa que, se contasse para um amigo ou para uma outra pessoa, não seria acolhida ou teria até um conselho maldoso. Então, como diz o Consolador, né, Emmanuel 113, e esse livro maravilhoso da Lúcia Moisés, que é um livro muito bacana, né, Nas Mãos Amigas dos Pais. É um livro muito bacana também para ler. Fala sobre a família, sobre a criança, fala sobre questões nossas. Quando você começa a ler, você lembra de algumas coisas da infância. É muito interessante esse livro. Então, diz que a educação da criança é para o fortalecimento da família e evolução do espírito. E ela chama atenção para uma coisa muito interessante, que é isso aqui. O momento da refeição. Olha que momento importante. O momento da refeição é o momento que está todo mundo olhando para o outro. Então, nessa hora, tem que desligar a televisão, desligar o celular, desligar a campainha da porta, tirar o telefone fixo do gancho e olharmos um para o outro. E conversarmos e falarmos. Não vamos falar coisa ruim, né? Brigar, contar coisa ruim. Não é a hora, tem outra hora. Essa hora é a hora de falar algumas coisas boas. Para que aquele encontro, aquela celebração seja uma coisa boa. Isso vai ficar na mente da criança para sempre. Nós vamos desencarnar, nosso corpo virar petróleo. E a criança que ali está no mundo vai lembrar do que foi ensinado naquele momento. E não ter pressa de sair da mesa, não. Porque algumas famílias atualmente é assim. É o self-service, cada um faz seu prato, um senta ali, outro senta lá, acabou, ninguém mais olha para ninguém. Um fica vendo televisão, o outro bota o celular do lado, fica mexendo no tablet, comendo ao mesmo tempo. O outro vai lá para a varanda, o outro vai para o quintal, e o outro fica lá emburrado, não olha para ninguém. Então, essa cena aqui é muito importante. E é o momento de agradecer, porque isto aqui é um templo sagrado. A mesa é um templo sagrado, é um momento sagrado. Na minha casa eu não deixo botar bolsa em cima de mesa, não deixo botar coisa. A mesa é o lugar da refeição, mas é o lugar onde nós nos encontramos para conversar, para falarmos um para o outro, né? Então, esse aqui é um momento de oração, de agradecer aquele alimento, enquanto tantas pessoas não têm nada para comer. Aí, o adolescente, por exemplo, senta, pensa, quem foi que comprou? Quem foi que preparou? Quem foi que pagou? Quem foi que colocou na mesa, né? Alguém fez isso. E é só comer? Então, ensinar para o adolescente e para a criança também, né? O agradecimento por aquele alimento ali. Mesmo que seja uma coisa rápida, que está todo mundo faminto, doido, ninguém quer aquela coisa longa, mas o agradecimento, ele vai aprender e vai levar isso para a existência. E falo de novo, nós vamos desencarnar, virar petróleo, ele vai continuar aqui e vai levar isso adiante. E é aquela tradição oral que passa de família para família, né? Uma coisa tão bonita, né? Bacana. Educar para a cultura da paz. Eu coloquei essa imagem porque ela é bem assim emblemática, mas educar para a cultura da paz é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. O vizinho gritou, falou muito alto, está com um som muito alto, tem um pouquinho de tolerância, né? Espera, um dia encontra com ele no corredor, conversa, pede para colocar o som um pouco mais alto. Alguém passou pelo seu carro, deu uma esbarrada, mas às vezes foi um arranhãozinho à toa, nada de criar aquele caso. Tem pessoas que criam caso, param o trânsito lá parado por causa de um arranhãozinho. Às vezes dão brigas, às vezes dão até morte. Então a cultura da paz, e a cultura da paz a gente só consegue com a tolerância, que temos que exercer todo dia. E é difícil. É difícil porque nós temos o nosso limite. Nós não somos perfeitos.
né? Não somos perfeitos, temos o nosso limite. Né? Então tem aquele dia do estresse, aquele dia que você está mais estressado, já acordou estressado, o dia foi estressante, e acontece alguma coisa e você não exerce a sua tolerância, pronto, aí o dia vai acabar de vez, porque vai arranjar uma briga. Então, a educação para a paz, né, para a cultura da paz com os filhos, é importante explicar, né, ainda mais nesse momento em que a informação chega tão rápido. Aconteceu uma coisa aqui, em 1 segundo já estamos sabendo do outro lado. E essa cultura da paz não é só no lar, é em todos os lugares, na escola, no trabalho. Ensinar para essa criança que está precisando de crescimento, de educação, para evoluir o espírito, a cultura da paz. Porque nós sabemos, muito tem se dito por aí, né, que o menino livre é a semente do celerado, a semente do perverso. Assim diz o Consolador 113, Emmanuel. Não educar em casa, sabemos que ele vai lá fora fazer aquilo que não aprendeu aqui. Não vai respeitar o limite do outro e lá fora o mundo é mau. Não vai acolher como nós acolhemos no lar. Então, aprender a comer, né? Porque os recursos são pequenos. Briga entre irmãos, tentar unir os irmãos, porque são dois espíritos diferentes que têm uma dívida entre eles e esta é a oportunidade. Então, fazer a paz entre eles. Eu recebo muitas crianças, assim, famílias, né? A mãe traz um filho e o outro filho vem. Também eles não se dão, eles brigam muito e tal. Brigar faz parte até um certo momento, mas tentar fazer a união dos irmãos. Não deixar despertar o ciúme entre um irmão e outro. Não elogiar muito um em detrimento do outro. Né? Escolher, né, a Gold Child, que é aquela criança que vai brilhar, e a outra não, a outra está sempre a culpada de tudo. Nós temos que nos vigiar muito durante a educação, porque nós somos imperfeitos, né? E esses espíritos vieram para que nós ajudemos. Nós somos convocados como pais, como educadores, né? E aí, se não ensina, começam os maus pendores, né? E isso aqui, que a infância agora ninguém mais brinca lá, naquele balanço bonitinho feito de corda, na árvore do quintal que meu pai fez para mim quando eu era pequena, o pessoal só quer saber disso aqui. Isso aqui tem tido uma repercussão muito ruim. É bom por um lado, mas ruim por outro lado, nós vamos falar disso já. Então, educar é difícil? É difícil. Nós não podemos ser bonzinhos sempre, né? Nós não podemos ser bonzinhos sempre, nem vamos ser um anjinho. Ah, ela é muito legal, minha mãe é muito legal, meu pai é muito legal. Sim, até um certo momento, porque falar firmemente com uma criança sem agredi-la verbalmente e sem agredi-la fisicamente é educar, é chamar para conversar. A conversa é importante. O não, né? Dizer não. Hoje em dia, quem trabalha com consultório vê que é tão difícil dizer não. Às vezes entra uma criança no consultório já quebrando tudo, mexendo em tudo, e você vê que a criança não é hiperativa. Já rotularam a criança de hiperativa, mas ela não tem educação. E aí começam a dopar a criança com Ritalina. A criança não é hiperativa, ela não tem educação, a Ritalina não vai ajudar, ela vai continuar sem educação, ela vai continuar passando do limite do outro. E na adolescência a coisa vai ficar muito pior, e na vida adulta também. Então, não confundir a criança que não teve princípios, que não teve uma educação esmerada da criança que realmente é hiperativa. Que existem os hiperativos, mas existe essa confusão, né? Infelizmente. A conversa é muito importante. Né? Senta num canto, fecha a porta, vamos conversar, palavras brandas e tentar saber o que está acontecendo. Porque se não chamamos o nosso filho para conversar, alguém vai chamar e vai falar de forma errada. E essa criança, esse adolescente, é aquele espírito que encarnou, que está passando pelo estado de infância para evoluir. E nós vamos ajudar dessa forma. Só que educar demora, dá trabalho. Mas eu vou conversar com ele, vai demorar. Não. Outra coisa que a espiritualidade sempre nos ensina, não devemos temer nossos filhos. Não devemos temer os nossos filhos. Mas também não devemos dar para eles muitas facilidades demais para que ele possa aprender que tem que lutar para conseguir. Essa aqui é uma imagem que tem, a Lúcia Moisés fala muito, e essa imagem aqui eu queria chamar a atenção para a criança terceirizada e para a criança
que nós chamamos da criança que vive abandonada em gaiolas de ouro. É aquela criança que tem tudo. Ela tem tudo, ela tem todos os brinquedos, mora numa casa maravilhosa, tem uma empregada, tem uma cozinheira, e tem tudo. Ninguém bate nela, ninguém agride, ninguém ofende, mas ninguém dá atenção. Ela é solitária, ela está sozinha. Os pais em busca de trabalho, de melhoria de trabalho, de aperfeiçoamento profissional, de 1000 coisas, de deslocamentos muito longos, porque moram muito longe, não tem tempo para a criança. Então, ela fica sozinha com os brinquedos, às vezes com alguém que cuida, que não tem, às vezes, aquele carinho necessário, ou que não tem princípios para ajudar. E, em alguns casos, acontece até daquela cuidadora daquela criança se afeiçoar pela criança, e a criança pela cuidadora, porque ela acaba fazendo o papel da mãe, que está ausente o dia inteiro, o pai também. Aí uma hora a mãe descobre que a criança está gostando mais da babá do que dela, e ela manda a babá embora, e aí cortou aquele elo, e aí foi pior ainda. Porque aí a criança ficou sem aquele elo. Continua sem a mãe e sem o pai, que fica o dia inteiro fora. Aquele elo legal que ela conseguiu manter também foi embora, chega uma outra estranha. Então são as crianças criadas em gaiolas de ouro, porque estamos agora terceirizando a criança, né? Vai para a escola, vai para o balé. Então, às vezes, a criança tem uma agenda muito maior do que a dos próprios pais. Estuda, tem reforço escolar, vai para o balé, vai para o judô, vai para o kumon, vai para a aula de violino, mas ela não tem tempo para fazer uma coisa que a criança precisa demais, que é brincar. Porque o brincar é uma coisa muito séria, né? A Lúcia Moisés fala que brincar é uma coisa muito séria. Porque durante a brincadeira, a criança... Já notamos que brincadeiras têm regras. Todas as brincadeiras de crianças têm regras. Olha, você tem que fazer assim, 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 não pode pular ali, tem que primeiro... E essas regras são importantes para elas começarem a treinar, que o mundo lá fora tem regras. E quando ela transgride a regra, o que acontece? Você está fora da brincadeira. Ensinar ela a aprender a lidar com a frustração. Você está fora da brincadeira porque você não se encaixou. Isso aí é um treinamento para o mundo lá fora. Deixa ela brincar. Deixa ela brincar, não quer emprestar o brinquedo. Brincar é importante para a criança. Mas se a criança não tem tempo para brincar, porque tem uma agenda muito atarefada, com muitos itens para fazer durante o dia todo, menos brincar. Me lembro de uma criança que falava assim, mas agora eu quero brincar. Já estudei, mas agora eu quero brincar. Então, tá bem, vai brincar. Era minha filha. Então, tá a hora de você brincar. E aí, esse aqui é um momento muito difícil. Estamos passando por um momento difícil. Vocês já devem ter tido notícias, né, de alguns joguinhos de internet para adolescentes, para crianças pequenas também, mas para adolescentes, que é a tal da baleia azul, que é um jogo que o adolescente tem que cumprir algumas tarefas, e todas as tarefas envolvem mutilação, automutilação, enfrentamento da família, brigas com a família, briga com amigos, briga com vizinhos, uma briga até interna que culmina com o suicídio. Porque existem alguns grupos que querem esticar seus braços além de onde estão para acabar com a infância onde ela estiver. Não vou dizer que é essa ou aquela entidade terrorista, mas só uma entidade terrorista seria capaz de fazer uma coisa dessas. Recebi recentemente um alerta dizendo o seguinte, essa cena é muito importante, prestem atenção. O pai e a mãe chegam no final do dia muito cansados, trabalharam muito e tal, aí pegam um filho, estão junto com o filho, estão na cama, olha a cena, estão na cama deitados, a televisão na frente, o pai, morto de cansado, dorme para o lado, a mãe também, porque estão cansados, mas a criança está ali acordada com o seu celular ou seu tablet ali na mão, brincando. O pai e a mãe cansados, mas a criança está ali, mas eles querem a criança perto. De repente, cai na frente da criança um bannerzinho com um brinquedinho, um bichinho que fala assim para ela. Meu amiguinho, vamos brincar? Tem um brinquedo muito legal, é um joguinho muito interessante. Você levanta daí agora, vai devagar até a cozinha, não deixa papai nem mamãe ver. Chega lá, você vai virar as teclas pretas do fogão. E volta para cá para continuar o jogo. Então, na cabeça da criança, aquilo é uma tecla preta que vira. Mas aquilo é o gás. Aquilo vai matar a criança e a família. Então,
Por trás disso, tem uma entidade terrorista querendo acabar com a infância longe, porque isso atravessou os continentes, já está dentro dos outros países. E através disso aqui, né? Isso aqui, a informação é importante. A internet, né, é importante. Tudo isso é muito importante, mas nós temos que tentar dosar isso e ficarmos muito atentos ao que está acontecendo com o nosso filho. E não deixar lá sozinho, não, né? Mexendo com o que quiser. Esse é que é o grande perigo. Eu conheço uma paciente que ela sentava no andar de cima da cama, né? Que é um beliche. Ela sentava de frente para a porta com o computador virado para ela e de costas para a mãe. A mãe entrava, saía, ela estava ali, conectando com o mundo, uma opção de gente. Ela se mutilou, chegou lá no hospital, e conseguiu um bisturi, e se automutilou, chegou lá em choque hipovolêmico. Quer dizer, nós temos na emergência casos e mais casos. Então não é terror, não estou fazendo o circo dos horrores. Só estou alertando para que nós possamos ajudar as crianças e os adolescentes, tá? E isso aqui também é muito lindo, né? Porque Emmanuel nos diz assim: quando abraças o teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jardeiam sem lar. Então ele fala isso da criança socialmente carente. E a criança socialmente carente, como nos diz aqui, ó, em Religião dos Espíritos, ela é o resultado da superabundância de muitos, como estamos vendo no noticiário, em detrimento de poucos. A superabundância de poucos em detrimento da escassez de muitos, né? Muito poder na mão de alguns para poder lidar com o bem público. Então nós vemos isso, e a origem da criança socialmente carente é essa. E a nossa ajuda tem que ser efetiva, né? E sempre através de entidades, para que não haja nenhum problema. Né? Geralmente centros espíritas, né? As igrejas também ajudam bastante. E a mãe que adota uma criança que precisa de uma família é um anjo que segue na multidão. E essa é um espírito especial. A mãe que adota é um espírito muito especial, porque ela rompeu com tantas barreiras. Primeiro a burocracia, que nós sabemos que é muito grande. A burocracia é enorme. Depois o preconceito, né? Porque todo mundo gosta de comentar, mas ajudar. E é aquela mãe, aquele pai ou aquele casal, seja ele quem for, está lutando porque ela quer amar uma criança. Nós temos que dar força, ajudar. E como? Eu sou advogado, trabalho com isso, vou dar uma ajuda para aquele casal que está precisando. Essa é uma forma de ajudar. Outra coisa bonita que Joana fala é: teu filho deficiente, entre aspas, necessita de ti, tu, porém, necessitas mais dele. Porque todas as vezes que chega ao lar uma criança deficiente, é oportunidade de trabalho para todos. Todos os envolvidos com aquela criança especial estão convocadas. O pai, a mãe, o irmão, o vizinho, a moça que trabalha lá na higienização, todo mundo está envolvido. Foram todos chamados por aquela criança. Todos têm uma dívida com ela e vice-versa. Então, olha que oportunidade de acolher essa criança. É uma luta muito árdua e difícil, mas que culmina com a vitória de todos os envolvidos, a criança especial e a família que foi chamada para isso. Os terapeutas da criança que foram chamados para isso também estão envolvidos e vão vencer. É uma vitória, né? Quando você consegue acolher aquela criança e dar uma qualidade de vida, amar aquela criança especial. Então vamos amar e olhar e receber com amor e carinho aquela criança especial que chegou na nossa família ou que nos envolveu por algum motivo. Então, a criança, como diz aqui novamente, né, nos nossos filhos são espíritos. Criança é o espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas de vidas pretéritas, empenhada na conquista da felicidade e da evolução. Só que cuidar, ajudar a infância, ajudar a criança nesse momento difícil da infância para a evolução do espírito, não é uma tarefa muito fácil. E nem sempre é uma coisa feita com muito sorriso, com muito carinho, com palavras doces, não. Existem situações muito difíceis, para as quais nós fomos chamados, somos sempre chamados, temos que ver,
detectar e termos a coragem de atuar quando somos chamados para essas situações difíceis, sejam elas quais forem. Muito difícil. Mas essa criança está pedindo socorro. Essa criança pede socorro. E se você sabe disso, você já foi chamado. A espiritualidade te chamou. Você teve notícia que está acontecendo uma violência sexual contra uma criança. Está havendo uma exploração sexual contra crianças. Se você teve notícia disso, você foi chamado. Isso não chegou no seu ouvido por acaso. E nós temos que agir, temos que ter coragem de agir. Temos que denunciar para poder ajudar essa criança que não sabe falar, não sabe se defender, não sabe às vezes nem o que está acontecendo. Esse aqui é um cartaz que fica na porta do centro de especialidades onde eu atuo. Ele fica bem na porta. A minha porta é um pouquinho para a direita, ele fica um pouquinho antes. Aí foram pintar, eu pedi que pintassem, mas que colocassem lá, sumiu o cartaz, eu falei, não, dá arranja, acha onde ele está, achado, colocaram lá. O abuso sexual ocorre em casa, e o muro do silêncio protege a família e impede a proteção da criança. Ninguém acredita que acontece em casa, que o abusador está ali pertinho da criança. Sabe tudo o que acontece, com a criança, com a família. Às vezes mora na própria casa, às vezes visita a casa de vez em quando, às vezes é um vizinho que está ali por perto, um parente que vem de vez em quando. O abusador está próximo, muito próximo daquela criança. E ele sabe o momento exato de agir. Tivemos agora um caso recente em Petrópolis de um abuso sexual contra uma criança que acabou com a morte da menina de 4 anos de idade. Tá? E o abusador era vizinho. Então, não é querer fazer circo de horrores e nem achar exagero. Não, é verdade. Se nós conseguirmos olhar para isso, vamos ver que é verdade. Não precisa ficar lendo jornais que se você espreme, sai sangue do jornal. Mas isso aí são notícias que vêm sempre. Né? O outro não jogou a própria filha lá do 10º andar do prédio? Né? O outro não jogou cal em cima do corpo da criança, não enterrou a criança viva, o outro não aplicou uma dose excessiva de insulina. Só dá na televisão? Não, acontece perto. E nós temos que estar atentos para ajudar esta criança que não sabe falar. Quando você denuncia, realmente alguma coisa acontece. Então, os conselhos tutelares e os juizados de infância e adolescência têm uma estatística triste sobre isso. Mas só dos casos que são denunciados, porque existem aqueles que não são, e fica tudo quietinho, vai passando por isso mesmo, e a criança continua sendo abusada sistematicamente. Denunciaremos imediatamente o desaparecimento de crianças. 35 mil crianças desaparecem no Brasil todo ano. Elas são levadas para prostituição, tráfico de órgãos e escravidão. Desapareceu, a criança tem que ir imediatamente na delegacia e denunciar. Ah, mas a criança deve estar por aqui. Não sei, tem que denunciar. Ah, mas foi encontrada na casa da prima. Que bom. E se não estivesse lá? Desapareceu, tem que denunciar imediatamente. As estatísticas mostram que se a denúncia for feita dentro das primeiras 24 horas, a criança ainda está perto. Ela pode estar dentro da comunidade ainda, pode estar dentro do perímetro urbano e ser encontrada. 35 mil crianças estão sendo perdidas dessa forma. Violência infantil é crime. A violência infantil tem que ser denunciada. Quem tem coragem? É difícil, mas tem que ser denunciada. Denuncia para o conselho tutelar, denuncia para um parente, denuncia para alguém. Tá? Porque lá, a violência contra a criança é um transtorno grave e crônico no funcionamento familiar, que se transmite de uma geração para outra, onde cerca de 20% a 30% das crianças maltratadas convertem-se em adultos violentos. A criança que sofreu violência, ela vai ser violenta também. A não ser que caia a ficha, ela encontre a doutrina espírita e se desvie desse caminho. Então, isso tem que ser falado. O bullying também. Estou falando do bullying mesmo.
Daquele bullying real, não daquela criança melindrada que quer afrontar o professor ou que quer afrontar a direção do colégio, não. O bullying real, aquele mesmo, aquele de botar apelido, de ameaçar no colégio, de fazer violência contra a criança. Esse bullying nós também temos que detectar e denunciar. Denunciar para o colégio, denunciar para um conselho tutelar, estaremos ajudando, porque muitas crianças abandonam a escola por causa do bullying real. Aquele não é criança melindrada, não, que chora por qualquer coisa, não. Aquele verdadeiro, que está impedindo a criança de ir para o colégio, criança que chega com hematomas em casa, que está brigando, criança que não quer mais ir para o colégio de jeito nenhum. Tem alguma coisa aí, vamos procurar ajudar, porque ela não sabe sair dessa sozinha. Ela não sabe sair dessa sozinha. E uma outra coisa muito ruim, que é o assédio moral, a violência perversa psíquica do cotidiano. Isso é um estudo da doutora Irigoyen, de 2008. Ela é uma vitimóloga francesa, que estuda justamente isso, o assédio moral da criança. O assédio moral da criança pode ser feito não só pelo pai, pela mãe, mas pode ser feito por outras pessoas. Mas já pensou uma criança com assédio moral silencioso, insidioso, sistemático, daquele tipo assim: você faz tudo errado. Você faz tudo errado. Você não serve para nada. Tudo que você fala é besteira. Cala a boca que você só fala besteira. Aquilo vai falando, vai fazendo. No ouvido da criança, vai acabando com a autoestima. Você se veste muito mal, essa roupa está horrorosa. Então, por que não chega? Não, essa roupa não está muito combinando, não. Acho melhor você mudar. Porque senão o pessoal lá fora vai te botar um apelido. Mas ficar sistematicamente ofendendo, humilhando, ameaçando e criticando a criança, isso acaba com a autoestima dela. Isso é um assédio moral e ela vai levar isso para sempre. Isso faz a criança entrar em depressão. E algumas até se suicidam, né? Que é aquele que eu digo que é o perverso que mata o outro, né? Assassina o outro sem sujar as mãos de sangue. Só com palavras. Palavras são capazes de destruir uma pessoa sem sujar a mão de sangue. Principalmente as crianças que não conseguem ainda reagir. Elas não têm um conhecimento ainda para isso. Com o trabalho infantil também temos que lutar contra isso. Porque foi o que eu falei. Lugar de criança na escola, lugar de criança é brincando. Roubar esse momento da criança é um crime. E nós temos que ver e denunciar. Uma vez eu fui fazer uma viagem e vi as crianças trabalhando, crianças pequenas, 5, 6, 7 anos, trabalhando no sisal. E numa cidade assim, tão próspera, né? E lá perto tinha essas crianças trabalhando, né? E ninguém denuncia. Como é que é? Ninguém fala nada? Eu fiquei revoltada, né? Acho que se cada um falar, nós conseguimos, que um grupo consegue muito mais com a união fazer alguma coisa. E o SOS Crianças da Síria. Não vou colocar aqui nenhuma imagem para traumatizar ninguém, nenhuma imagem sangrenta, não precisa. Nós vimos o que aconteceu recentemente com o gás sarin, o que aconteceu. Vi cenas fortíssimas de crianças morrendo asfixiadas, criminosamente. E nada é feito pelas autoridades internacionais. Por interesse político. Por interesse político. Crianças estão morrendo, né? Etnias estão sendo dissipadas por causa disso. Então, vamos prestar mais atenção nisso e comentar, falar com o outro. Você viu o que aconteceu no Jornal Nacional, mostrou, ou no Jornal da Band, ou no jornal, não vou fazer propaganda de televisão nenhuma, ou na revista tal, ou no canal tal. Você viu, isso não é aceitável, porque se nós falarmos, se nós usarmos a internet para isso, mostrarmos a nossa indignação, né, com esses fatos, nós já estaremos ajudando essas crianças que estão lá longe. Porque alguém vai fazer alguma coisa, alguém vai se sentir que pode fazer alguma coisa. Então, as crianças da Síria estão pedindo socorro, como as crianças da Coreia do Norte também. Eu vi um vídeo das crianças da Coreia do Norte, numa apresentação do Kim, ele dando tchau e elas batendo palma, chorando, com rosto de terror. Mas elas tinham que bater palma, mas elas não conseguiam sorrir. Elas choravam batendo palma. Uma cena terrível. E aí vamos falar agora de
coisa boa, né? Que lá em casa nós temos isso. Quando a gente começa a falar muita coisa ruim, aí o pai fala, ou a mãe fala, vamos falar de coisa boa, vamos mudar o rumo dessa conversa, vamos mudar o rumo dessa prosa. Então vamos falar de coisa boa. Então, o que mais faz uma criança feliz no Brasil? O quê? A nossa grande e estimada Sociedade Brasileira de Pediatria, nos órgãos de maior defesa da criança, né? No mundo até, tem impacto até no mundo, os artigos que a Sociedade Brasileira de Pediatria publica. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria queria saber o que mais faz uma criança feliz no Brasil. E em 2012, ela fez esse estudo aqui, que foi encomendado pelo Datafolha. Então, foram estudadas 1.525 crianças de 0 a 6 anos. E existe um projeto dentro da sociedade para continuar fazendo esse trabalho. Então, eles têm técnicas para saber o que uma criança de 1 mês e uma criança de 6 anos mais se sente feliz. Então, o que mais faz uma criança feliz no Brasil? Pasmem. O que mais faz uma criança feliz no Brasil é estar com os pais. 80%. Estar com os pais é o que mais faz uma criança feliz no Brasil. Não precisa de tablet, não precisa de videogame, não precisa de drone, não precisa de nada disso. Controle remoto, não precisa. É só estar com os pais. E a segunda coisa, brincar. Então, se estar com os pais brincando, faz uma criança muito feliz. Precisa de mais alguma coisa? De criatividade, só. Só precisa de criatividade. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai e minha mãe brincavam muito com a gente, nós pegávamos assim um gilozinho e ficávamos espetando assim os palitinhos para fazer de bichinho. Olha que coisa legal. Me fazia feliz demais que a gente brincava ali com os bichinhos. Não gastou dinheiro com nada, depois a gente descascava o giló e comia. Pronto. Não precisava de nada disso. Então, o que mais faz uma criança feliz, está confirmado, é estar com os pais. E a segunda coisa, brincar. Então, brincar com os pais consegue fazer uma criança muito feliz. Mas eu trabalho o dia inteiro, chego de noite, não tem problema não. Fica com o seu filho até a hora dele dormir. Brinca, inventa uma coisa, larga tudo e vai brincar com ele. Porque a qualidade do momento que você está com ele é que vai fazer esse espírito evoluir. Que é isso que a gente quer. Ajudar na evolução. E a importância da infância para a evolução do espírito é justamente isso. É aquele momento que ela está apta a absorver coisas boas. E ficar com o pai e a mãe conversando, falando coisas engraçadas, contando histórias. História da sua própria infância. Quando você conta a história da sua própria infância, a criança adora. Ela adora. Ela fica encantada. E não precisou de gastar dinheiro, isso é barato, é de graça, não custa nada. Né? Então, nesse livro maravilhoso também, Herculano, o Espírito e o Tempo, o homem e as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para renascer. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? Então, hoje, estamos todos convocados a abraçar a criança que nos chega, venha de onde vier. E se cada um que está aqui hoje sair daqui com um olhar diferencial, né, um olhar diferente para aquela criança que chegou de alguma forma, se uma pessoa conseguir fazer isso, nós já conseguimos o que nós queríamos. Então, muito obrigada por vocês terem me ouvido, tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos por esse momento. Eu em especial porque eu acho que quando a gente escolhe uma profissão que você lida com a criança o tempo todo, é porque realmente a gente gosta mesmo, né? Porque não é fácil. Mas eu agradeço muito, acho que foi muito bom para todo mundo e a gente vai abrir para o momento das perguntas. E como eu estou com o microfone, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu queria saber, Claire, o que vocês propõem, se lá na AME Petrópolis vocês têm alguma proposta com relação às famílias. Porque quando você vê uma criança sendo agredida, pais violentos ou pais que terceirizam, ou famílias que não têm essa noção ou não conseguem entender a responsabilidade dos filhos, que é ter um filho, educar um filho, eu creio
que nós devemos trabalhar a família, porque socorrer a criança, como foi colocado muito pertinentemente por você, a criança cujo maior desejo é estar com os pais, que é isso que causa felicidade, seria socorrer esses pais, né? Então, a gente, às vezes, propõe aqui grupos de famílias, de terapia com as psicólogas, ou trazemos as reuniões, mas eu acho que nós poderíamos fazer mais. Você tem alguma proposta com relação a isso? Nós estamos junto com o grupo GCE, que é o Grupo de Comunicação Espiritual da Ângela Coutinho, que nos acolhe lá com muito carinho, com muito amor. Então, no último sábado do mês é distribuída a cesta básica para as famílias socialmente carentes. E essa é uma grande oportunidade, porque eles têm aquele interesse de ir lá buscar a cesta básica, aí tem uma palestra. Uma palestra curta, bem curta, porque se é muito longa, eles não aguentam, vão embora, e depois na próxima vez já nem aparece. Mas essa palestra, nós aproveitamos para falar sobre coisas importantes, né? Justamente isso, a educação dos filhos, a abordagem do filho, o acompanhamento escolar do filho, que às vezes o filho está indo mal no colégio, não é porque ele não tem interesse, nem porque ele tem alguma deficiência de inteligência, mas é porque ele não tem a ajuda dos pais, aquela cobrança que tem que ser feita. Então, neste momento, quando distribuímos as cestas básicas, é o momento de conversar com os pais. Tem também uma palestra minha muito curta sobre comportamento de risco, álcool, fumo e drogas. Então, nessa palestra, eu tento sensibilizar os pais a respeito desse problema seríssimo, né, que acomete as famílias, e geralmente as famílias socialmente carentes são muito vulneráveis. E é o momento de conversar sobre os filhos, sobre a família, sem querer entrar muito na intimidade, mas conseguimos detectar, porque se as famílias vão todo final do mês, você começa já a conhecer o problema de cada um, eles se abrem, e aí você tem aquela oportunidade. Então, essa é uma oportunidade, é o caminho que nós encontramos para ajudar. E está sendo bom, está tendo resultado bom. Lá quem faz é a Márcia e a Ângela Coutinho, que também o Milton, no último sábado do mês é dada a cesta básica e esse aconselhamento. Tá? Durante a semana também, durante as sessões públicas do GCE, que nós estamos acolhidos pelo GCE, existem também palestras públicas, onde muitas vezes é abordado tema como esse, né, falando sobre famílias. Então, nós achamos essa uma boa saída. Doutora Cláudia, boa noite. Boa noite, Claire. Klein, desculpe. Não tem problema. Primeiramente, agradecer à senhora pelas reflexões que a senhora nos conferiu. Parafraseando Sócrates, Kardec nos confere assim: educar é fazer homem, é extrair dele o que a sua alma porta. E nós perguntamos, pegando numa colocação da senhora a respeito do terrorismo, ou seja, até falseando a verdade a uma criança, você está impondo um terror, né? Que ela vai crescendo com aquela mentirinha pequena, podendo causar sérios problemas quando atingir certa idade. E nós perguntamos, será que a alma do terrorista só porta terror? Ou esse terror embota alguma coisa que há de bom nessa alma, uma vez que Deus nos criou puro? Obrigado. Olha, isso é bastante polêmico, né? Bastante polêmico, que nós sabemos que o terrorista também é um espírito em evolução. O que ele escolheu, nós não sabemos. Quem foi ele, nós também não sabemos. Por que ele escolheu esse caminho, nós também não sabemos. Nós não podemos julgá-lo também, porque nós não temos esse poder de julgá-lo. Mas nós temos que tentar amenizar
o mal que ele quer fazer ali próximo e à distância. Então, em primeiro lugar, nós precisamos orar por ele, para os mentores espirituais dele, para que eles consigam esclarecê-lo. Orar muito para que ele consiga entrar em sintonia com o mentor espiritual dele, porque Deus o ama também. Ele não é menor do que a mim, é menor do que ninguém. Ele tem o mesmo tamanho. Ele está num degrau de evolução diferente, mas Deus o ama também. Então nós sabemos que ele precisa de apoio, ele precisa de oração. Então o que nós podemos fazer por ele é orar e pedir para que o mentor espiritual dele consiga se afinar com o pensamento dele para que ele mude e para que isso seja finalizado, para que isso acabe e para que não faça tanto mal à humanidade como tem sendo feito. Isso é o que eu penso. Doutora Cláudia, boa noite. Boa noite. Eu queria aqui dar como se estivesse na igreja evangélica, um testemunho. Eu acredito que a espiritualidade, ela, comigo, né, no caso, desde criança que ela me auxilia, porque eu passei por um lar muito tribulado, como diz o ditado, né, aquele turbulência no lar, e eu sofri tudo que você falou, eu sofri bullying, assédio, e eu, sinceramente, não tem uma pessoa no mundo que eu amei mais que minha mãe. Minha mãe, para mim, ela era uma santa, e até hoje ela é uma santa para mim. A minha mãe tinha 11 filhos, e eu não percebia nada disso, eu só percebia assim, que ela era muito nervosa com a gente. Porque, então, na época, mas um dia, eu me lembro, e tanto eu falar que você falou, essas crianças não servem para nada, não vale nada. Eu tinha 6 para 7 anos, aí eu falei assim, para ela assim, me dá R$1.000 que eu vou embora. Conclusão, ela me deu umas 15 chineladas daquela de chinelo de sola de pneu, e eu tinha uma prima lá em casa, que era quase da idade dela, na hora que a minha prima viu que ela ia até me matar talvez, entendeu? Que ela ficou com aquela raiva, aquela ira, e minha prima veio para me tomar na mão dela, ela deu uma chinelada na cara da minha prima. Você vê a ira que ela estava, mas nem por isso eu nunca tive um segundo de raiva da minha mãe. Sempre amei minha mãe muito, 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 e amo até hoje, até desencarnada, mas amo ela muito. E meu pai, ele era esquizofrênico. Ele agredia minha mãe com palavras, até com fisicamente mesmo. E eu sobrevivi aquilo tudo e aquele negócio. Mas eu só fui... E além de tudo, a minha mãe tinha um filho, que era mais velho que eu, alguns anos, e ela preferiu dela. Mas eu nem isso eu percebia, entendeu? Eu só fui perceber isso depois que me tornei adulto. E as outras pessoas me falaram, é que eu percebi isso. Quer dizer, eu não sou um grande homem, mas pelo menos não sou um homem. Assim... Olha só, violento, eu sou totalmente contra bater em crianças, sim, de qualquer forma. Eu sou totalmente contra, né? Mas, com certeza, ela tem um amor especial. A mãe tem um lugar muito especial no coração de todos nós. E a mãe ela tem um poder muito grande sobre os filhos. Se nós, mães, soubéssemos o poder que nós temos sobre os filhos, nós evitaríamos de falar determinadas palavras e determinadas atitudes. Tal poder que nós temos. Nós, mães e pais, temos um poder enorme sobre os filhos. E acredito que isso passou, você evoluiu bastante. Está aí agora falando, né, contando isso para a gente. Então eu acho que... Sem mágoa nenhuma. Isso é o mais importante, você evoluiu. E o mais importante, mais lindo de tudo, você perdoou. Isso é o que importa. Eu nem perdoei, que ela não me fez nada. Eu falei com o Chico Xavier agora. Ela não me fez nada, porque aquilo passou. Foi um troço que aconteceu na minha vida, mas eu nunca tive aquela mágoa. Olha, ela acabava de me bater, eu estava abraçado dela. O perdão é muito nobre. Mas eu acredito que isso aí seja... Perdão é um degrau difícil de subir. Sem querer ser melhor que ninguém, mas... eu acredito que a espiritualidade, Deus de minha infância, me acompanha nesse momento, entendeu? Em todos os momentos da minha vida, entendeu?
Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Claire, né? Oi, isso? Isso. Só para a gente falar um pouquinho da experiência que a gente tem, uma das casas coligadas do CELD é a Escola Camille Flammarion. E a Escola Camille Flammarion, até um convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho. A gente trabalha com a educação do espírito. Né? Então, toda essa palestra que você deu está bem ligada mesmo no nosso trabalho. E a gente faz um trabalho com as mães, todas as semanas. Esse trabalho de sensibilização, né? Chamando a mãe para se conscientizar disso tudo, porque na escola tem a criança para participar das atividades. É uma escola que funciona no contraturno, mas hoje a gente só tem 2 dias na semana por falta de voluntário. Mas as crianças, para participarem lá, a mãe tem que participar junto. É condição indispensável, sine qua non, a mãe participar também. Importante. E a gente faz esse trabalho de sensibilização com as mães, trabalhando toda essa questão, a questão da educação, a importância da educação, né? A questão da violência dentro de casa, com as crianças, o bater, né? O que vai gerar isso no futuro daquela criança. E isso promove uma transformação dessa comunidade, né? E ela vai propagar esse ensinamento para outros. Ou seja, é uma semente que vai disseminar, né? Você está plantando uma semente e isso vai crescer. Exatamente. Então, assim, a gente vê a dificuldade, né? Muito difícil, realmente. As pessoas, a maioria são evangélicas, mas a gente vai na crença de cada um, né? Porque depende. Eles sabem que nós somos espíritas e a escola é espírita porque trabalha com a pedagogia espírita e hoje elas já sabem até o que é a pedagogia espírita, né? Mas elas veem nos voluntários a conduta, né? Que é o mais importante, o exemplo, né? Que é o mais importante, né? O exemplo. Independente da religião. Mas a gente vai entrando mesmo na fé de cada um, né? E mostrando, né, o presente de Deus que cada um recebeu na família, né? É um trabalho muito bonito, então eu também faço um convite aqui para quem quiser conhecer e ser voluntário, pelo nosso, né? A Escola Camille Flammarion é uma das casas coligadas do CELD. Então, é um convite para quem quiser conhecer o trabalho, né? A gente precisa muito de voluntário, muito mesmo. Mas é isso aí, está totalmente ligado à sua palestra, o que você falou hoje. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o que fazer quando a denúncia é feita e as autoridades competentes não atuam e o abuso da criança continua. Eu digo isso porque eu trabalho na área da saúde e vejo que a assistência social demora muito para chegar até a casa que a gente fez a denúncia. Então, de que maneira? Eu acredito que a prece funciona, de fato. Mas autoridades competentes, como a gente agir diante disso? Olha só. Você tem que denunciar primeiro para a polícia mesmo. É na polícia, fazer um BO, boletim de ocorrência. Isso você se expõe, não tem jeito, mas você pode ficar anônima. Eles não vão falar quem é você. O conselho tutelar, dependendo da cidade, você deve fazer ou não, porque infelizmente os conselhos tutelares agora viraram um cabide político também. Antigamente, o conselho tutelar era quem se interessava pela criança mesmo, às vezes uma representante de bairro, tinham agentes de saúde que faziam parte do conselho tutelar, e os agentes de saúde é um braço da medicina dentro das comunidades. Eu tenho respeito profundo pelos agentes de saúde. Gosto demais, tenho grandes amigos como agentes de saúde, porque eles vão lá dentro da comunidade, eles conhecem o perfil de cada família. Então era assim, mas aí o salário começou a interessar a outros, e aí agora é a filha do vereador, que é do conselho tutelar, a filha e essas coisas. Então, não dá para confiar muito no conselho tutelar dependendo do local, você tem que procurar mesmo a polícia para fazer o BO, né? E dali eles vão te ligar com o juizado da infância e adolescência para que dá continuidade.
Mas o que eu sempre falo é o seguinte, não surtiu efeito, tem que voltar lá e fazer de novo. Ah, mas dá um trabalho, você fica lá um tempão esperando para ser atendido. Mas a criança continua sendo violentada. Essa noite a criança vai ser violentada, esse dia vai ser, ela está lá, ela deve estar sendo violentada agora. Eu não consigo imaginar que tem uma criança passando por isso e nada foi feito. Né? Então, é insistir. Ah, mas dá trabalho. Ajudar dá trabalho. Né? Então, é insistir. É polícia. Né? Polícia, boletim de ocorrência, que aí eles vão encaminhar para o juizado da infância e adolescência. E, às vezes, um conselheiro tutelar, se você tiver confiança naquele conselho tutelar. Também respeito o trabalho dos conselhos tutelares. Aqueles conselhos tutelares que realmente fazem o que se propõe. Não aqueles politicamente desviados. Tá? Bom, eu gostaria de fazer uma colocação. Eu trabalho na outra ponta. Eu sou psicóloga. Muito bom. Eu trabalho na ponta que não faz a denúncia, que recebe aquele que já está destroçado. Entendi. Difícil. E reconstruir tudo é difícil. Isso. E dentro da visão que a doutrina espírita vai nos trazendo, dentro daquilo que ao longo da profissão eu fui ouvindo, de crianças abusadas, a criança que se tornou o adulto que foi abusado, a dor que esse adulto carrega é muito grande. E ficou uma coisa muito clara em tudo que eu fui ouvindo ao longo de um tempo. Faltou, na vida da criança abusada, quem ela pudesse confiar. Tá? Então, o agente, o enfermeiro, a vizinha, a madrinha, a prima, a conhecida, o ser adulto. Porque o espírito, quando ele reencarna, ele passará por muitas dificuldades e muitas alegrias. Ele traz uma carga psíquica com ele traz processos vibracionais, ele traz histórias que faz, inclusive, com que eu confie na minha mãe. Mesmo se a minha mãe me traga uma violência, porque a minha mãe também é um espírito com uma história. Então o espírito identifica que aquela mãe ali tem uma violência física por conta talvez da própria história que ela sofreu. Então ele, como filho, traz uma sabedoria de entendimento e aplica o melhor dos métodos, o melhor dos antídotos, que é o amor. Então ele traz na memória uma lembrança de confiança, mesmo que houvesse um processo de violência. Não é um incentivo à violência, eu concordo, doutora Claire. Violência não educa, pelo contrário, faz nascer em nós coisas muito ruins. Seja violência física, verbal, seja violência sexual. Desperta, eu vou usar um termo assim, monstros dentro de nós. Mas, se houver alguém que a criança possa confiar e levar a sua história, que ela possa ter certeza que essa pessoa não irá trair a confiança dela, brincar e proteger. Por isso que ela gosta tanto de estar com os pais, porque ela entende que ela está sendo protegida com os pais e pelo lúdico, pela brincadeira, os pais estão passando para ela toda uma história. Então, no qualquer que sejam os abusos que essa criança vivenciar, mas se ela encontrar um ponto de apoio, esse ponto de apoio apontará para esse espírito a seguinte mensagem: confia, porque a vida não é isso. Isso são os encontros que você, infelizmente, ainda esbarra em espíritos adoecidos, porque o abusador, seja ele quem for, ele é um doente. Ele traz consigo um transtorno. Às vezes o abusador é o pai, às vezes o abusador é a mãe, por mais horror que vocês possam sentir ao ouvir essa palavra. Às vezes o abusador é o irmão, às vezes o abusador é realmente quem frequenta a casa com o maior dos carinhos, é o tio que é a criança, né? Então fica estabelecida ali a perda da confiança no ser adulto. E isso a criança vai carregando, isso reflete nas relações amorosas dela, ela terá dificuldade, dela ou dele, em confiar depois na palavra amor, no afastamento da religião, porque ela pergunta onde estava Deus, onde estava Jesus quando eu sofri a perda da confiança. Então, o principal papel nosso, na visão espírita, da evolução desse espírito criança que vive quaisquer violência, como a doutora Claire aqui mostrou, é restabelecer com ela o princípio de confiança no ser humano, na justiça divina e nos reencontros que a vida do espírito reencarnado irá lhe proporcionar.
Então, nós não podemos perder isso, tá? Pode ser que o Conselho Tutelar realmente traga essas dificuldades, a justiça morosa, mas se nós estamos presentes, como a doutora Claire falou, tá? Eu tenho que me colocar na frente dessa criança e falar, olha para mim e confia. Vamos ver o que eu posso lhe ajudar. Eu estou com a voz embargada porque eu já atendi muita criança abusada. Inclusive criança carregando outra criança no ventre. Filha do abusador. Então, o que eu aprendi com esse movimento, né, a gente reencarna e recebe uma profissão, não é para ter dela orgulho, vaidade. É para entender que ali também está nosso próprio resgate diante daquilo. Sem então, dúvida. né, a evolução do espírito passa por isso, não possamos esquecer jamais. Os adultos trazem uma marca muito profunda quando são abusados. Dores que talvez a gente não consiga mensurar, a não ser aquele que passa. E ele só consegue sair daquela dor quando ele restabelece a confiança em Deus, em Jesus, na justiça divina, que ele entende que ele é um espírito e que está a caminho e não é a parada final dele, e quando ele consegue olhar para a gente e falar, eu confio em você. Assim fica mais claro. É por isso que eu falo que é uma missão, né? Eu faço isso com muito amor, porque eu acredito que se a criança for ajudada de qualquer forma, não só as crianças abusadas, mas todas as crianças que precisam de uma ajuda, eu estou fazendo não mais do que a minha obrigação. Então, é uma convocação mesmo para que nós tenhamos assim atitudes efetivas, atitudes com resultados, pelo bem da criança. Tá bom? Gente, em comemoração ao Dia das Mães, que será no próximo domingo, em homenagem a tantas pessoas que cuidam, que amam, mães, pais, psicólogos, médicos, pediatras, amigos, vizinhos, parentes, a gente vai colocar um videozinho rápido, coração cheio de alegria. Mais uma vez agradecemos a oportunidade da paternidade, da maternidade, não só dos nossos próprios filhos, mas da maternidade e da paternidade, Jesus, de tantos que cruzam conosco no dia a dia. Agradecemos a possibilidade de termos irmãos mais sábios do que nós, que nos ajudam a conduzir os nossos pensamentos, assim como nós, Senhor, também temos a possibilidade de ajudar a tantos outros que hoje se encontram em situação de risco, em situação, Jesus, de necessidade de aprendizado. Agradecemos a doutrina espírita que entra na nossa vida como um bálsamo, mas também como um guia seguro. Agradecemos aos mentores, em primeiro lugar, aos nossos mentores, que são mais do que pais e mães, que nos ajudam e que não desistem de nós. Agradecemos aos mentores dos trabalhos dos quais participamos, entre estes, esse que é o trabalho das associações médico-espíritas. Agradecemos a Bezerra de Menezes, esse amigo incansável que não desistiu de nós. Agradecemos, Jesus, a Ti, nosso irmão maior, e ao tudo que até hoje tem feito pela nossa evolução. E assim, mais uma vez, rogamos a Deus, nosso Pai maior, este ser que ainda não conseguimos compreender, mas que sabemos que o seu amor é infinito e que nós estamos dentro deste amor. Em seu nome, rogamos a permissão de encerrarmos da nossa parte o estudo da AME Lago nesse domingo. Graças a Deus.